ativismo judicial, tal medida é ativista, mas se perguntar para você por que é ativista, é possível que você tenha dificuldade em dar uma resposta sólida. E isso leva muitos autores hoje a dizerem que o rótulo ativismo judicial ele é meramente retórico. Quando você não concorda com uma decisão, você critica ela como ativista, porque o rótulo já tem um certo estigma de ser uma coisa negativa, então você usaria. Eu quero fugir disso, eu quero dar um conteúdo para a expressão. O ativismo judicial, ele possui, então, dois requisitos. Para que haja ativismo, você tem que ter uma substituição da decisão política. O órgão que estava legitimado inicialmente para tomar aquela decisão, ele decidiu e uma decisão judicial substitui aquela decisão. Tá? E tem mais um elemento, que é a ausência de razões jurídicas suficientes. Fixar a tecnologia eleitoral utilizada nas urnas. A Constituição não diz qual a tecnologia tem que ser utilizada nas urnas. Ela deixou margem para o legislador decidir. Então, nesses casos, não há razões jurídicas suficientes para você substituir a opção daquele órgão que está democrática e politicamente legitimado a tomar a decisão. Por que o ativismo judicial se tornou um problema tão grave? E não só no Brasil, no mundo inteiro, por dois fenômenos. Primeiramente, a enorme expansão do poder judiciário durante os últimos 2 séculos. Aqui é importante fazer um parêntese, né? A expansão do poder judiciário não se confunde necessariamente com ativismo. A expansão do poder judiciário é uma decisão política. Você pode conceder mais ou menos atribuições ao poder judiciário. Se você concede mais, o judiciário vai agir mais, vai intervir mais, mas isso não é ativismo. Ele está atuando dentro da sua esfera de poder ampliado que você concedeu. O ativismo está quando você ultrapassa isso e invade a atribuição de outros poderes sem razões jurídicas suficientes. Se a Constituição acaba falando de tudo e com termos vagos, e nesses termos vagos o judiciário faz o que ele quiser, daí acabou a democracia. E tem um segundo ponto que me parece muito relevante para a ocorrência desse fenômeno, que é o surgimento de métodos de interpretação menos objetivos. Esses novos métodos, na prática, acabam dando margem a isso. No caso dos Estados Unidos, os métodos que, digamos assim, acabam fundamentando ou dando instrumentos teóricos para o ativismo são basicamente as ideias de Living Constitution, a ideia de que a Constituição é um documento vivo. Ela é um documento vivo, claro. Me parece que dentro de uma democracia representativa tem que caber primordialmente aos órgãos democraticamente legitimados, tá? E não assim, ela é um documento vivo, então o judiciário pode toda hora alterar totalmente o que ela diz, e dizer que se ela disse sim, eu posso transformar em não, porque ela é um documento vivo. E além da ideia de Living Constitution, lá eles têm a ideia do realismo jurídico, que diz que, basicamente, toda a atuação jurídica, ela sempre representa e daí isso entra também com a Critical Legal Studies, sempre representa uma tomada de posição política, então a política e o direito quase que se fundem, né? E isso é um equívoco teórico claro. Assim, no caso do Brasil, daí e da América Latina de modo geral, e acredito que também na Europa continental, você tem o que eles chamam de neoconstitucionalismo. Esse é o grande paradigma interpretativo que dá os mecanismos metodológicos e jurídicos de teoria que possibilitam o fenômeno do ativismo, possibilitam que ele seja maximizado.